Bom dia, Vascaíno. Após proporcionar vexame histórico na Venezuela, alerta do clube, tá ligado? Vasco com medo de ser rebaixado. Saiu um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. Sabe qual é a porcentagem do Vasco para ser rebaixado? Te conto daqui a pouco. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Pedir para que você também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Estamos quase chegando a 15 mil inscritos. Vem participar do canal com a gente. Vem fazer parte dessa família gigante vascaína. Vamos para a notícia para não perder muito tempo. Bom dia, Vascaíno. Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, né? Eu sou o André Luiz e está entrando na hora do nosso programa de toda manhã, o Café do Gigante. Olha, um bom dia só por educação, porque o dia é horroroso, né? Não consegui dormir a noite toda, uma noite horrível que a gente teve. O Vasco consegue proporcionar mais um vexame na sua história, vai manchando a sua história, né? As recentes gestões do Vasco, elas fazem questão disso, de deixar sua marca sempre uma marca negativa. O Salgado deixa a marca para a história do Vasco de um rebaixamento sem subir. Ele rebaixa o clube duas vezes, né? Ele mantém o clube no rebaixamento na Série B. Ele não conseguiu subir o Vasco de uma Série B, né? Uma coisa horrorosa na gestão, uma marca negativa que levou a alcunha de pior gestão do futebol da história do Vasco, e agora sempre Vasco, né, competindo ali firmemente para ver se também se toma o título de pior gestão. Isso porque já entrou para a história a goleada do Vasco de ontem para o Porto Cabejo, né? 4-1 para os caras. O Vasco é o primeiro clube do Brasil a perder uma partida por diferença por 4 gols, né, por levar 4 gols numa partida de um time venezuelano. Parabéns aos envolvidos. O Vasco tinha que ter esse recorde negativo, e aí agora está aí. O Vasco mais um recorde negativo, mais uma humilhação. Parabéns aos envolvidos. Parabéns ao Salvador, né, ao nosso enviado de Deus, que faz besteira em cima de besteira. Está para fazer uma outra besteira agora, que é a contratação do Fernando Diniz. Não que ele não seja um treinador de primeira prateleira, segunda prateleira, dentro do Brasil até que ele mas é que o Vasco não tem condição de pagar um cara como esse, não tem time para o Fernando Diniz. A gente precisa de time, de jogadores que possam fazer o esquema tático que ele se propõe. O Vasco não tem. O time do Vasco é um time mordorrento, um time, uma cambada de vagabundo, um time lixo, um time que não quer jogar futebol, um time que, em momento algum, ontem se incomodou com o resultado. O Vasco empatou e não teve força para virar o jogo, não teve disposição para virar o jogo. O Cocão, e olha, estou aqui culpando o Cocão, não, estou culpando ele também. Eu não quero botar a culpa em ninguém assim, individual. A culpa é de todos os jogadores, do treinador, de todo mundo. O Cocão entra no segundo tempo, o Vasco está empatando o jogo de 1-1 no intervalo. O Vasco fez um golzinho, né? Em Salvador, ali no finalzinho do primeiro tempo, conseguiu levar o jogo para o vestiário de empate. E o Vasco volta para o segundo tempo e o Cocão está abrindo a boca, tá bocejando, abrindo a boca antes de começar o jogo. Voltou do intervalo com sono. Porra, cara, jogador profissional está ali exercendo a profissão dele, está dentro do ambiente dele de trabalho. Não pode bocejar, ele pode estar com sono. Quem está com sono, é que está bocejando. Porque ele tem que estar pilhado, ele tem que estar ligado, ele está muito relaxado, né? Aí você vê que a atitude do Cocão é inerente aos outros jogadores. Vagabundo, ninguém luta, ninguém sua a camisa, ninguém tem noção da camisa que está vestindo, do que representa a camisa do Vasco. Não estou falando de amor, não, pela camisa, isso acabou. Isso foi no passado, isso não existe mais hoje, né? Mas eu estou falando por amor à profissão. Os caras não têm. Não tiveram disposição. O time do Vasco não faz nem falta, nem nada, não acontece nada no Vasco. Os caras tocando a bola, dando toque de calcanhar. O Puerto Cabello, que é um time horroroso, que na Venezuela, no campeonato venezuelano, ele é o quinto ou sexto colocado. É um time horroroso, um time muito ruim. O Puerto Cabello não disputa a Série B no Brasil, vai disputar a Série C. E o Vasco toma de 4 para esses caras. E normaliza o resultado. Na coletiva fica aquelas palavras de media training. Temos que pedir desculpa à torcida, estamos todos envergonhados. Mas o que vai ser feito, né?
Qual vai ser a atitude? Qual é a mudança? Hoje tem que ter uma notícia. O Vasco não pode estar 10 dias sem treinador. Hoje fazem 11 dias que o Vasco está sem um treinador. O Vasco não pode ficar 11 dias sem treinador. Todos os contratos em 48 horas. E o Vasco demora 11 dias negociando. E está arriscado. No final não aconteceu nada. Não negociar, não contratar ninguém. Ficou aí 11 dias sem treinador. O Felipe não pode ser treinador do Vasco. Isso está claro. O Felipe não deu certo como treinador em lugar nenhum. Como é que ele vai dar certo no Vasco? De onde vocês tiraram essa maluquice? Ah, porque no passado, nos últimos 3 jogos, ele pegou 3 jogos da baba do campeonato, onde adversários já estavam rebaixados, não tinha mais interesse na tabela. E aí ele conseguiu 2 vitórias e um empate, já na baba. Uma das vitórias foi contra o Cuiabá, que já era um time rebaixado. Não tinha mais interesse nenhum no jogo. Tinha dado férias para um montão de gente. Mesmo assim, já tomou um gol lá, um empate, depois que conseguiu a virada. Olha, o Felipe nunca foi um bom treinador, ele não deu certo no Tigres, não deu certo no Bangu, não deu certo no Confiança, na Ponte Preta, ele não deu certo em lugar nenhum. Por que ele vai dar certo no Vasco? Não, da onde se tirou isso? E o Felipe foi um grande jogador de futebol, foi um dos grandes maiores jogadores de futebol, o maior lateral esquerdo que eu vi com a camisa do Vasco. E ponto final. Ah, ele é o maior vencedor da história do Vasco, ele é muito vascaíno, que bom, mas ele não é treinador de futebol. Isso não tem. O cara ter sido um grande jogador de futebol não significa que ele vai ser um grande treinador de futebol. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o Felipe não é um grande treinador de futebol. Ele não tem currículo para estar à frente do Vasco. O Vasco tem uma comissão técnica permanente que tem que ser mandado embora agora. Os caras, se eu sou o Luizinho Danilo, eu peço demissão. A vergonha, o que você está fazendo aí no Vasco? Eu também acho que você não tem condição nenhuma de estar numa comissão técnica permanente do Vasco. Mas já que está, pede demissão. E o Vasco não confia em você. Está aí só para receber teu salário. É o quê? É o parça. O Vasco tem que acabar com isso. O presidente Pedrinho tem que fazer um choque. E não vai fazer, porque a política de dentro do Vasco é essa. É a política dos amiguinhos, do toma lá da cá, das rachadinhas. Está aí o Vasco, aí, ó, o jeito que está. Esse é o Vasco que vocês estão entregando. Esse é o Vasco da Sempre Vasco. Esse é o Vasco da Mais Vasco. Esse é o Vasco dos roxos e dos amarelos. Isso é o que vocês estão entregando para a gente. Olha, abre o olho com o rebaixamento. Já ligaram o alerta. Se ligar o alerta é pouco. O fantasma do rebaixamento, ele existe. Ele está batendo a porta. Olha o que a Universidade Federal de Minas Gerais, um estudo que foi lançado agora, falou do Campeonato Brasileiro, o Departamento de Matemática e Estatística da UFMG. Os times com condições, na 7ª rodada, com porcentagem de serem rebaixados. O Sport, 61,5%, o Santos, 47,7%, o Vitória, 31,7%, Juventude, 31,6%, e o Vasco já com 29%, quase 30% de chance de ser rebaixado. Já é o quinto disputando para ser rebaixado. Ah, mas o Fortaleza e o Mirassol estão atrás do Vasco na tabela hoje, sim. Mas o estudo ele não analisa só a tabela, ele analisa o rendimento das equipes, como o Vasco se comporta fora de casa, a quantidade de jogos que ainda tem a fazer fora de casa. Então tá aí, ó. O Vasco precisa mudar essa estatística, precisa ganhar do Vitória. O Vasco hoje é o 5º clube com maior chance de ser rebaixado. Então é isso que o senhor Pedro Paulo, Pedrinho, Felipe, Marcelo Banana, Marcelo Santana, estão fazendo com o Vasco. É isso, e principalmente o Pedrinho, né? O responsável disso tudo é o Pedrinho, porque ele é o presidente do associativo e hoje é o que comanda a Vasco da Gama SAF. Quem contratou o Felipe foi o Pedrinho, quem contratou o Marcelo Santana foi o Pedrinho, quem contratou o Daniel Félix é o Pedrinho. O Vasco é um time morto em campo, tem um preparador físico que já não tinha dado certo no Vasco. Esse rapaz, o Daniel Félix, ele já não tinha feito um bom trabalho. Por que esse amor pelo Daniel Félix? Por que ele é o preparador físico? Por que ele é o chefe de performance do Vasco? O Vasco morre em campo. O Vasco não aguenta correr 20 minutos. Isso é um escárnio. Jogadores profissionais se arrastando. Tudo cansado, tudo morto. Olha, o Vasco tem que agora... A solução para o Vasco é um choque de ordem. Mas seja um treinador novo, seja ele qual for, ele precisa de um treinador para estar na beira do campo já no jogo contra o Vitória. Se vai ser o Fernando Diniz, se vai ser o Jorginho, se vai ser o Jair Ventura, não interessa. Precisa ser um treinador, vai precisar de um treinador. Não pode ser o Felipe no jogo contra o Vitória.
O Vasco tem que chegar de viagem agora da Venezuela e tem um treinador esperando ele lá. Já tem que ter um novo treinador, uma nova conversa. E olha, tem que mesclar a juventude com esses veteranos, tem que barrar alguns jogadores. O Coutinho não tem a mínima condições de estar em pé. Ele não consegue ficar em pé. Ele é vergonhoso. Ele andando, parece que ele está com problema. Ele andando está com problema. Então não tem condição. Não tem saúde, não pode jogar. Para com esse negócio de parça, de amiguinho, de coleguinha. Tem que jogar porque é parça. Tem que jogar se estiver bem, meu amigo. Não está bem? Não vai jogar. É essa que é a verdade. Ah, mas ele é gente boa. Ah, ele é o Coutinho. Tá bom, ele é o Coutinho, nunca ganhou nada. Não é ídolo do Vasco. O Coutinho nunca ganhou nada no Vasco. É um jogador comum. O Coutinho que está no Vasco hoje é um jogador comum. Não, mas ele foi um dos maiores. Ele foi um dos maiores alguns anos atrás, né? 2018, 2017, 16, 15, ele foi um grande jogador. Pô, olha quanto tempo já tem, mais de 10 anos que ele não consegue performar como ele performava no Liverpool e eu acho que por uma temporada também no Barcelona. Teve uma fase espetacular no mundo, né, mas acabou. É um jogador com problemas musculares, um jogador que não tem força, um jogador que erra passes de 2 metros. Esses caras não podem mais estar no Vasco. Ou faz uma limpa e coloca jogadores jovens, com força, com potência. Quem quer jogar, jogador que queira jogar no Vasco, jogador que entra no intervalo com soninho, pô, um jogo decisivo, jogando fora de casa, vai ter que entrar vibrando, pô, a faca nos dentes. Mas não, o cara entra com soninho, bocejando. Cara, não dá. Esses caras não estão ligados no Vasco. E olha, eu gostaria de saber, o Vasco está faltando pulso. O Vasco falta pulso. Você vê que o Vasco falta comando. Eu queria muito entender o que rola na concentração do Vasco. Será que os jogadores dormem tarde, ficam no celular, jogando videogame? Será que tem farra, tem uma mulherada aí, tem boate no hotel, e a galera fica. E chega no jogo muito morto. Os caras chegam muito cansados nesse jogo, cara. Por que o Cocão estava com soninho? Não dormiu bem na concentração no dia anterior? Não ficou bem no hotel? O que eu estou fazendo na madrugada para estar com soninho assim? Por que não dormiu? Por que não descansou? São perguntas que tem que ser feitas. O Vasco é um time sem comando, o Vasco é uma bagunça. Os caras parecem que estão ali para se distrair, para se divertir. Olha, não dá mais, não dá mais. Algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito no Vasco. Eu não acredito que vai ser feito nada, mas que algo tem que ser feito, tem que ser feito. É um vexame a gestão do Pedrinho. Um vexame a gestão do Pedrinho. É uma das maiores vergonhas que nós tivemos. Tivemos o Salgado e temos o Pedrinho correndo sério risco de superar o Salgado. E aí, meu amigo, não tem clube que resista a mais de 6 anos de mandos errados, né? De desmandos dentro do clube. Não tem ninguém que vai resistir. Ninguém resiste a um negócio desse. Depois a gente vai falar, talvez no vídeo de amanhã, a gente vai começar a falar sobre a recuperação judicial, sobre o plano da RJ do Vasco. E aí a gente vai falar dos credores do Vasco que estão na RJ. Mas vou deixar isso para amanhã, porque hoje eu vou tentar tratar, em todos os programas de hoje, vou tentar tratar do futebol. Eu preciso entender se vai ter notícias de campo e bola. O que o Vasco vai fazer para mudar essa situação desse time vagabundo, desse time lixo, desses caras incompetentes, sem a mínima condição de passar na calçada de São Januário, quanto mais vestir a camisa do Vasco. Tá falado? Galera, é isso. Fiquem com Deus. Eu devo trazer atualizações nas notícias que pintarem na parte da manhã no programa Almoço do Gigante, que vai ao ar 1h da tarde. Então fica com a gente aqui no canal. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever. Tá falado? Se inscreve e ativa o sininho de notificações, é a opção todos. Um grande abraço. Tchau.